Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula eu vou resolver o problema 7. Esse problema é do livro Os Fundamentos da Física, volume 3, décima edição do Ramalho. O problema 7 diz o seguinte: dois corpos de dimensões desprezíveis têm massas iguais a 2 kg, estando colocados no vácuo a 2 metros um do outro. Cada um deles está eletrizado com carga Q igual a 25 microcoulombs. Calcule. Letra A. A intensidade da força de atração gravitacional, Fg, entre eles. Letra B. A intensidade da força de repulsão elétrica, Fe, entre eles. E, por fim, letra C. A relação entre as intensidades de Fe e Fg. Dado Gzão, né, que é a constante gravitacional, igual a 6,67 vezes 10 a menos 11 newton metro quadrado por quilograma quadrado. Bom, vamos analisar aqui o enunciado e pegar os dados, né? Então, são dois corpos de dimensões desprezíveis. Isso significa que a gente pode usar sem nenhum problema a lei de Coulomb e a lei de gravitação de Newton. Eles têm massas iguais a 2 kg. Então, eu vou dizer o seguinte, que M1 é igual a M2, que é igual a 2 kg. Então, cada um tem massa de 2 kg. Eles estão separados, né, de uma distância de 2 metros no vácuo. No vácuo, então, para calcular a força elétrica, a gente vai usar o quê? A constante eletrostática do vácuo, que é o K0, que vale 9 vezes 10 a nona newton metro quadrado por coulomb quadrado. A distância é de 2 metros, é a distância que separa os dois corpos, né? E eles estão eletrizados, né? Eles estão carregados, né? Com uma carga de 25 microcoulomb cada um. Então, Q1 é igual a Q2, que é igual a 25 microcoulombs, que também pode ser escrito assim, como 25 vezes 10 a menos 6 coulombs, ok? Bom, tá todo mundo aqui no SI, né? As unidades, né? Tanto da constante gravitacional quanto dos outros dados. Assim a gente pode calcular as forças e cada uma delas vai ter unidade de Newton. No item A, ele quer que você calcule a força de atração gravitacional, que ele chamou de Fg. Essa força é calculada pela lei de gravitação de Newton, né? Que é dada pela seguinte expressão. Fg, né, vale G, que é a constante gravitacional, vezes o produto das massas, dividido pela distância ao quadrado, né, que separa essas duas massas. Então, para o item A, Fg vale. O Gzão, ele deu o valor, 6,67 vezes 10 a menos 11. As massas, cada uma vale 2 kg, então, que é 2 vezes 2. E a distância também é 2, né? Então, são 2 metros, né? Então, 2 ao quadrado. Esse 2 vezes 2 aqui, que dá 4, a gente pode dividir com 4 aqui de baixo. Então, a força gravitacional é simplesmente 6,67 vezes 10 a menos 11 newtons, ok? Então, esse é o valor da força gravitacional. Deixa eu só melhorar aquilo ali. Então, aqui a gente tem... Vou pegar uma caneta mais grossa aqui. Aí, 6,67 vezes 10 menos 11 newtons. Essa é a força de atração gravitacional. Item A. Vamos para o item B. Vamos calcular a força de repulsão elétrica. Ou seja, aqui eu vou usar a lei de Coulomb. A lei de Coulomb fica K0 vezes Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado. Repare que a lei de gravitação de Newton e a lei de Coulomb, elas têm a mesma estrutura. Elas são leis, né? Elas são essas forças, né? Elas são forças que vão com o inverso do quadrado da distância e são proporcionais ao produto de alguma propriedade do corpo. No caso da gravitacional, a massa. No caso da elétrica, a carga. Então, a força elétrica fica constante eletrostática do vácuo, 9 vezes 10 a nona. Carga 1 vezes carga 2, cada uma vale 25 microcoulombs. Então, vai ficar 25 vezes 10 a menos 6, vezes 25, vezes 10 a menos 6. E tudo isso dividido pela distância, né, que separa essas cargas. Né?
essas massas, né? Então, 2 metros, então 2 ao quadrado. Se você fizer esse cálculo aqui, você vai chegar em algo próximo a 1,4 newtons. Já dá para ver que existe uma grande diferença, né, entre as intensidades. Uma é muito pequena, né? Esse muito pequeno, né, comparado com esse valor aqui. Aqui é da ordem de 10 menos 11 e aqui é da ordem de 10 elevado a zero. Ou seja, essa força elétrica ela é muito maior que a força gravitacional. Só que quanto que ela é maior? Eu vou saber isso resolvendo o item C. Ou seja, calculando, né, a relação entre essas intensidades. Para fazer isso, é só fazer o seguinte. A gente vai pegar e dividir a força elétrica pela força gravitacional. Se a gente fizer essa razão, a gente vai encontrar o quanto que uma é maior que a outra, né? Já vimos que elas são diferentes. Então fica 1,4 newtons dividido pela força gravitacional, que vale 6,67 vezes 10 menos 11. Então 6,67 vezes 10 a menos 11 newtons. Repare que você vai encontrar uma relação entre elas, né? Então é um número, né, que vai falar para você quanto que uma é maior que a outra. Então, Newton vai embora com Newton aqui. E esse resultado aqui, ele é aproximadamente 2 vezes 10 elevado a 10. Isso significa o seguinte, deixa eu abaixar um pouco aqui, que a força elétrica, ela é aproximadamente 2 vezes 10 elevado a 10 vezes a força gravitacional. Ou seja, esse número aqui, a gente pode escrever ele como 20 bilhões. Ou seja, nesse contexto aqui, a força elétrica é 20 bilhões de vezes maior que a força gravitacional. Ou, em outras palavras, a força elétrica é muito maior que a força gravitacional. Tá ok? Essa que era a ideia desse problema. Então, o autor aqui ele quer que você perceba, né, que existe uma grande diferença entre a força de atração gravitacional e a força de repulsão elétrica entre esses dois corpos, né, quando eles têm massas de 2 kg e carga de 25 microcoulombs. Bom, se você gostou da aula, clique em gostei. Se ainda não é inscrito, se inscreva, compartilha o vídeo e a gente se vê na próxima aula.